Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal. Até 10, pra ninguém ficar deitado, o dia tá começando. Bom dia, Evaldo, Mônica, Shin, Áureo, Nath, Dani, Itamar, bom dia, Meire, bom dia, Rogério, Líbia, Cláudia, Gleice, bom dia, pessoal. Bom dia, Mônica. Gratíssima, Rô, Gleice. Bom dia, Mar. Bom dia, Jana. Mas você não vai escapar, você vai ouvir. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Vamos pra cima. Vamos acordar. Tira um bafo, escova os dentes e fique sorridente. Arranca fora essa remela, vai que ela. Bom dia, Rê. Adriane Stuck, bom dia. Vamos, bom dia. Vou parar? Claro que não. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Bom dia. Pessoal, clica no coraçãozinho, dispara 1 milhão de aviãozinho pra mim aí, por favor. Se ficar dormindo. Bom dia, Renato, Simone, Gleice. Não, o Rogério colocou o nome dele, que só tava Almeida de menos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Rogério, top. Anne, Aninha Black, bom dia. Stephanie, bom dia. Bora acordar, galera. Bom dia, Simone. Bom dia, Renato Machado. Bom dia. Só pros fortes, Líbia. Bom dia, Áureo. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, somente para os fortes. Rogério, bom dia, Rogério. Agora sim, vocês colocam uns nomes aí pra mim, que vira tudo código, né? Vocês não colocam nome, vocês colocam um código, né? E aí, às vezes eu quero chamar vocês aqui, eu não consigo chamar pelos códigos. Bora acordar, né? Bom dia, Dani. Elton, seja muito bem-vindo. Beth, a galera das Europa, tudo chegando aqui, a galera da Europa. Bom dia, Beth, diretamente de Portugal. Tânia Regina, seja bem-vinda, Tânia. Bom dia. Aninha, não acredito que a Aninha acordou. Fabi, muito bom. Galera do bem, que está aqui acordada às 5 horas da manhã. Preparei uma aula para nós hoje aqui. Hoje aqui o negócio vai ferver esse caldeirão, hein? Franciele, bom dia, Franciele. Adriano, onde está o botão de desliga? Não tem, Líbia. Já acorda no 440, Líbia. 440, que o negócio aqui é assim, Líbia. Aqui a gente já acorda já no 440. Olha meu cabelo, hoje ele tá feio, né? Vocês não sabem, né? Meu cabelo é muito liso. Aí eu não tenho muita coisa pra fazer nele. Vamos lá, dona Franciele, bom dia. Vocês estão escutando esse barulho? É bisteca e costelinha conversando. Flores da Cunha, terra do galo, vamos acordar, galera. É isso aí, Áureo, vamos acordar. Tá com medo, Beth? Não, Beth, hoje o negócio aqui vai pegar, viu? Hoje a coisa aqui vai pegar. Acalmar esses dois cachorros, porque eles estão demais. Até os cachorros aqui me puxaram, né? Na verdade, o Bisteca me puxou, porque é ligado no 440. Agora o Costelinha... Costelinha é igual o Adriano, só dorme. Já morreu, Costelinha. Lento. Vai, Costelinha. Vamos? Bora?
E eles ficam aqui, ó, só de olho aqui, ó. Só na espreita. Costelinha nem pra fazer xixi, cara. Ele não pisa na grama, esse Costelinha. Nós achamos ele na rua, mas ele é europeu, sabe? Francês. O lugar que ele mais gosta de ficar aqui em casa é lá na biblioteca. Ele deita lá, ele fica horas lá naquela biblioteca. Se você não for arrancar ele de lá pra fazer xixi, ele passa o dia sem fazer xixi. Mas vamos lá, vamos ver o que nós temos para falar hoje. Hoje eu quero falar pra vocês sobre os erros. Sério, cara, eu quero falar pra vocês que erros são portões. Uau! O que significa isso? Erros são portões. Erros são portões porque é através dos erros que a gente encontra uma nova entrada, sabe? Para um novo ciclo na nossa vida. Erro não é uma conclusão, tá? Erro, na verdade, é o início de uma nova jornada. E hoje eu quero trazer algumas coisas para vocês. Hoje a tratativa é com vocês, bem com vocês. Estou percebendo que ultimamente as coisas estão sendo tratadas bem com vocês, né? Então a tratativa hoje é com vocês. A gente está com o nosso grupo lá do Ponto Final e tem sido assim uma bênção na nossa vida, porque o que a gente está botando de ponto final naquele grupo, pelo menos para mim, tá sendo uma coisa extraordinária. Giovana Dorta chegou agora, o Clay, Andressa, Jaque, muito bom dia para vocês. Inclusive, se você quiser participar da turma 2 do grupo, tô convidando você aqui, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Depois a Fá coloca o WhatsApp aí para vocês. Se vocês não conseguirem achar, me chama inbox aqui no direct que eu passo para vocês o nosso celular. É de graça, eu tô fazendo 21 dias de mentoria com o pessoal lá no grupo para ajudar vocês a colocarem pontos finais na sua vida, porque você vai conseguir sair de onde você está quando você colocar um ponto final de verdade na sua vida. Ó, a Andressa falando que tá amando o grupo, né? Bom, mas vamos lá, gente. Eu peguei um versículo como referência para nós. Inclusive, nós temos um grupo chamado Conectando Mulheres, que faz parte de um projeto maravilhoso, que a Meire está envolvida, a Beth de Portugal está envolvida, tem um monte de mulherada nesse grupo. E ontem à tarde eu estava aqui, e aí eu, assim, tive um insight, acabei colocando um áudio para as meninas no grupo, e eu acabei colocando um áudio exatamente sobre esse versículo que está no livro de Jó. Para quem não conhece, Jó, conhecido como um dos caras mais pacientes da Bíblia, Jó era um cara super temente a Deus, um cara assim super do bem. E um dia Deus estava lá, né, de boa, trocando umas ideias lá de boa. Aparece o nosso querido amigo, né, como a gente não pode ofendê-lo, mas aparece lá quem? Satanás, né? Aí Deus fala para ele: onde estavas? Ele fala: rondando a terra. Aí Deus fala para ele assim: viste o meu servo Jó, temente a Deus, né? Cara íntegro, de bom coração, gente assim, top. Aí Satanás olha para ele e fala: ah, mas tira tudo que ele tem para você ver se ele continua ainda a te obedecer, a te cultuar, né? E aí assim a história vai desenrolando, né? Deus vai lá e autoriza que ele tire tudo de Jó. Mas dá um recado para Satanás, fala: ó, você vai tirar tudo, mas você não vai mexer na vida dele. E aí Jó tinha gados, ele perde tudo, ele perde a sua família, ele perde os seus filhos, ele perde a sua esposa, e ele perde todos os seus bens, até que o Satanás vai tirando, né? E quando Deus vai conversando de novo com Satanás: viste meu servo Jó, ele fala: ah, é fácil temer ao Senhor, né? Porque tira a saúde dele, tira isso, tira aquilo, e foi tirando tudo dele, né? Até que chega um trecho lá da história que fala assim, né, que o diabo tirou tudo de Jó, até a saúde dele, que ele tinha uma ferida que era da cabeça à planta dos pés, e que Jó se coçava com aquilo com um caco de telha, né? Como eu sempre falo para vocês, eu acabo pegando as histórias aqui como um enredo da minha fala, né? Independente de você acreditar ou não, não é essa a proposta, né? Não tem essa proposta aqui, mas que você pegue as histórias como lição para você, que foram histórias que foram escritas há 2000 anos atrás.
E se foi escrita 2000 anos atrás, é porque aquelas pessoas viviam o que a gente vive hoje, em contextos diferentes, mas exatamente o que a gente vive hoje, essas pessoas viviam. Por isso que a gente consegue se identificar bastante nessas histórias, né? E aí, Jó já perdendo toda a sua esperança de qualquer tipo de restauração, inclusive da sua saúde, da sua família, Jó começa a ter um monte de pensamentos nada legais, pensamentos de morte, né? E aí, eis que nesse momento em que Jó tem esses pensamentos que não são bons, aí tem um versículo, um trecho da Bíblia que quando vai explicando, né, essa situação de Jó, que conta ali todo o seu estado emocional, tá no capítulo de número 14, versículo 7 ao 9. Para quem gosta de ler a Bíblia, tá aí. E aí tem um trecho de um versículo que eu quero ler para você, porque eu tenho algo para falar para você que vai bem de encontro com esse versículo, que diz assim, ó: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, aí tem essa parte do versículo que eu adoro, que diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Olha que profundo isso, né? Uma árvore brotar somente ao cheiro das águas. E o que eu quero falar para vocês hoje é um pouco sobre o corte, as cortadas que a gente tem, as podadas que a gente tem. E nós temos bastante gente aqui nessa live e pessoas que vão assistir depois, que não está ao vivo agora, por N razões, que acreditam, de certa forma, de que a sua árvore, que é ela quanto pessoa, foi cortada e que está morta. Porque tem pessoas que acreditam que para brotar precisa estar lá na terra boa e na água. Mas a própria palavra fala aqui que ao cheiro das águas você vai brotar. O que é esse cheiro das águas? É a esperança que a gente tem que ter. Quando nós não perdemos a nossa esperança, independente do que fizeram com a gente, se cortaram, se mutilaram, se desenterraram, se arrancaram a gente, jogaram a gente para outro local, eu quero dizer para você que você tem poder dentro de você para brotar ao cheiro dessas águas. E eu quero falar um pouco hoje das pessoas que passaram por situações assim. Situações que foram arrancadas delas. Porque uma coisa é você tomar a decisão de sair de um local, de sair de um relacionamento, de sair do contexto familiar. Uma coisa é você tomar a decisão, você enxergar que tudo aquilo que você está vivendo está te fazendo muito mal. E aí você toma a posição, você próprio, de que é melhor você sair dali. Então você pede a sua demissão, você faz isso de forma talvez até consciente ou não, mas já existe dentro de você um sentimento, uma vontade de encerrar aquele ciclo. Às vezes de sair daquela igreja, às vezes de sair daquele ministério. E às vezes a gente toma essa decisão de tanto que a gente é podado. As pessoas vão nos podando. Eu já contei a minha experiência aqui de carreira para vocês 1 milhão de vezes. Eu sempre falando de mim, porque eu não posso falar das coisas dos outros. Então tudo que eu falo aqui é de mim. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, comecei a minha primeira experiência profissional, eu tinha 9 anos. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu não vou sair da minha casa e ser medíocre naquilo que eu ia fazer. Então eu sempre quis fazer mais do que era me proposto para fazer. E isso sempre causou um incômodo muito grande nas pessoas. Por quê? Porque a gente vive no meio de uma sociedade muito medíocre, de pessoas que se contentam com a mediocridade. Fui contratado para tampar a caneta, então o meu papel aqui é tampar a caneta. Se cair a tampa da caneta no chão, eu não pego a tampa porque não faz parte do meu papel. Eu não ganho para isso, né?
E o fato de eu juntar as tampas que também caíam no chão, eu passava a ser um problema dentro da empresa. Como fui, até ontem na live da hora do almoço, eu até falei um pouco sobre essa questão do brilho. Porque quando você brilha, a primeira coisa que as pessoas querem fazer com você é te cortar. Porque o seu brilho ofusca o brilho das outras pessoas. E hoje, este versículo aqui, esta minha fala hoje aqui, é para você que foi cortado, que foi podado. Mas é muito mais também para você que foi arrancado. Porque às vezes você está trabalhando dentro de uma determinada empresa, você está convivendo dentro de um determinado casamento, dentro de uma determinada família, dentro de uma determinada igreja, e as pessoas chegam lá e por conta do teu brilho, por conta do que você representa para aquela comunidade em que você está, tem gente que não suporta conviver com o seu brilho, vai lá e vai te arrancar de lá e vai te jogar em outros locais. E às vezes, quando as pessoas nos arrancam do local, a gente morre por dentro. E aí a gente fica jogado, feito uma planta. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto essa cena de arrancarem a planta e joga a planta no chão. Tem gente que é tão ruim que faz isso porque quer simplesmente. Um dia eu estava fazendo uma caminhada aqui no condomínio, tinha uma senhora andando aqui no condomínio também, e aí tinha uma casa linda com várias plantas plantadas no jardim. Ela simplesmente passou na frente da casa, olhou para todos os lados para ver se não tinha ninguém vendo, arrancou todas as plantas do jardim da mulher e deixou jogadas na calçada. Aquela cena para mim foi um impacto muito grande, porque eu olhei aquilo e muita coisa veio na minha cabeça, inclusive isso que eu tô falando para vocês aqui hoje. Muitas pessoas que estão na live aqui, elas foram arrancadas do local, foram arrancadas do ministério delas porque incomodavam, porque às vezes canta melhor ou às vezes canta pior, foram arrancadas de locais em que Deus plantou ali para dar fruto. Todos nós temos um ciclo a ser cumprido nos locais que nós somos plantados. Por isso que às vezes também a gente tem que ter compreensão e nós entendermos que é momento nosso de encerrar o ciclo. E às vezes a gente realmente não consegue fazer isso. Por quê? Porque realmente nos arrancaram daquele local sem ao menos dar-nos a chance de encerrar o ciclo. Então eu quero dizer para você hoje aqui, se foi isto que aconteceu com você, se arrancaram você desse local, se hoje você é uma planta jogada, praticamente morta, sem dar nenhum fruto mais, sem dar nenhuma folha mais, sem ter a capacidade de florescer mais, eu quero dizer para você que mesmo deitada onde você foi jogada, você pode voltar a brotar, porque o versículo é muito claro, que você brota ao cheiro das águas. Tem pessoas exclusivamente porque estavam dando frutos. E quando você começa a dar frutos, as pessoas querem se levantar e acabar com você. Você está numa reunião, você dá uma ideia para alguém naquela reunião, simplesmente, somente o fato de você dar ideia, a pessoa vai lá e te corta. Às vezes a pessoa está hierarquicamente acima de você. Vocês sabem o que eu escutei uma vez de um pastor, eu vou contar para vocês. Eu fui convidada para dar aula na escola bíblica. E aí eu dava aula para os jovens e eu sempre quis levar coisas a mais para eles, a mais. Eu, enquanto professora, sei que eu tenho que competir muitas vezes com o celular dessa moçada toda. O meu competidor, antigamente, quando eu dava aula na faculdade, eu competia com quem? Com o tio do bar. Porque eu tinha que convencer o meu aluno a ficar dentro da minha sala 9 horas da noite, naquele calor de 40 graus. A minha aula tinha que ser mais legal do que o cara do bar, porque senão ele ia pro bar. Hoje, a minha competição hoje é com o celular.
Então eu fui convidada para dar aula na escola bíblica para os jovens, porque os jovens não estavam lá muito afim mais de frequentar a escola bíblica. Então eu fazia um diálogo entre neurociência, entre a Bíblia e levava coisas legais para eles. Eu não ficava presa em versículo de morte, que você vai morrer, que você vai passar no deserto, sabe aquelas coisas de morte? Não. Porque eu não queria fazer uma pregação reptiliana. Até porque eu posso falar de esperança para as pessoas. Eu não preciso passar o tempo todo falando de morte, de que você vai para o inferno e tudo mais. Eu fui chamada na igreja pelo pastor. Sabe o que o pastor falou para mim? Você tá querendo a minha vaga aqui? É essa a sua ideia? Porque aqui no nosso ministério não tem pastora. Porque você vem dar aula aqui no domingo de manhã, a sua sala fica lotada. Não vai lá para tua sala, não é só jovem que vai na tua sala. Vai na tua sala também o pessoal da classe de casais, ou não sei quem, né? E aí, quando você escuta aquilo, né? E aí eu fui tirada das aulas. Não, você não vai poder mais dar aula aqui, porque isso e aquilo e tal. O cara era o dirigente da igreja, ele não precisava provar mais nada para ninguém. Então eu fui arrancada dali, simplesmente me arrancaram dali. Então a gente vive situações assim na nossa vida, de pessoas que simplesmente nos arrancam daquilo que nós somos plantados, e às vezes a gente olha para aquilo e se nós não tivermos uma autoestima legal, não tivermos uma saúde emocional interessante, a gente simplesmente morre. Porque eu quero te dizer uma coisa para você agora. Para eu voltar a brotar, eu não podia voltar dentro de classe de escola bíblica, porque eu não tinha igreja. A menos que eu abrisse uma igreja, né? Mas eu quero dizer para você que você pode florescer, você pode brotar, mesmo as pessoas tendo arrancado de você. Porque o talento que existe dentro de você, a luz que existe dentro de você, não foi ninguém que te deu. Não foi o seu professor, não foi a sua mãe com o seu pai, não foi o seu pastor, não foi o padre da igreja que você frequenta. A luz que você tem e o local onde você foi plantado, quem fez isso foi Deus que te colocou lá. Porque Ele enxergou em você ali o potencial e a vida das outras pessoas que você pode impactar com a sua luz. Então, hoje, eu gosto de dizer que existem 4 tipos de pessoas que aparecem na nossa vida para destruir a nossa vida. Você vai encontrar pessoas que simplesmente não aceitam você ser do jeito que você é. Por incrível que pareça, existem esse tipo de pessoa que não aceitam você somente pelo fato de você ser quem você é. E essas pessoas, enquanto elas não conseguirem derrubar você, arrancar você de lá, apagar o seu brilho, meter pedrada em você, elas não param. Porque muitas vezes ela queria estar lá na frente dando a tal da aula e não tem condições. Ela queria estar lá na frente, por exemplo, ministrando, mas não tem competência. Ou porque não é o ministério dela. Ou porque aquele emprego que ela entrou é para você aquilo, não é para ela. Aquele cargo que você tem é para você, não é o cargo dela. E aí nós fazemos o quê? Nos arrancam de lá, a gente fica jogado na calçada, feito essas plantas que eu falei para vocês, e a gente morre. Tem gente que morre. Tem gente aqui na live que está há 30 anos, que foi arrancado coisas desta pessoa, e essa pessoa simplesmente decidiu o quê? Morrer, ao invés de pelo menos respirar e sentir o cheiro das águas. Existe um segundo tipo de pessoas que nasce nesse mundo somente para arrancar você, para acabar com você. São aquelas pessoas que simplesmente não respeitam você. Não respeitam. Às vezes, sabe quem é essa pessoa que não te respeita? Família. Às vezes é a família que não te respeita. A família que fica jogando na tua cara coisas do tipo: nossa, tá querendo chegar onde? Até ontem você era isso, aquilo outro? Nossa, esse povo todo aí que tá te ouvindo aí, eles sabem daquela história sua que aconteceu com você lá atrás? Nossa! E começa a trazer para você coisas que já passaram.
Coisas que já aconteceram na tua vida e que você errou. E que tá tudo bem, porque ser humano erra e ser humano conserta. Então você vai encontrar essas pessoas que vão estar lá, firme e forte para tentar te arrancar de onde você está plantado, porque você está dando frutos ali. Você vai encontrar um terceiro tipo de pessoas. Aquelas que se envolverão com você e não te protegerão. Pessoas erradas, que jogam o seu nome na lama, que começam a escrever coisas sobre você, falar coisas sobre você. Tudo isso por quê? Para te arrancar da onde você está. Essas pessoas, elas existem. Às vezes a gente fica procurando essas pessoas lá não sei aonde. Às vezes ela tá dentro da tua casa. Porque ela não suporta ver você brilhar. Tem pessoas aqui que saíram do seu destino, foram morar em outros locais, outras cidades, outros países, e tem que administrar a família que ficou, porque a família que ficou fica falando mal de quem saiu de lá. Porque na verdade era ele que queria estar onde você está. Só que ele não tem coragem. Só porque esse ministério não é dele. Então ele faz de tudo para arrancar você de lá, para cortar você, para tentar matar você, para arrancar você e te jogar lá. Como eu vi a cena da planta, a mulher por maldade pegou todas as flores do jardim da outra, arrancou tudo e jogou tudo no chão e foi embora, no meio de uma caminhada às 6 horas da manhã. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, como que uma pessoa acorda 5h30 para estar 6 horas na rua, acordou 5h30, olha para todo lado no condomínio, se não tem ninguém olhando, arranca as plantas das outras e simplesmente joga. E faz isso para nos envergonhar, como bem falou a Rê aqui. Acusação para te envergonhar. E você vai ter um quarto tipo de pessoa, que é aquela pessoa que torce para que você não viva nada disso que você está vivendo. Tem gente que torce para você dar errado. Tem gente que arquiteta dentro da tua cabeça, da cabeça deles, como é que ele vai te derrubar. Faz reunião. Eu vivi isso. Porque a minha aula chamava atenção, porque eu entregava mais do que era proposto, porque eu trazia uma palavra de conforto para os meus alunos, porque eu já tive na posição deles, de trabalhar de dia e estudar de noite. Eu sei que não é fácil, de não ter dinheiro para pagar a faculdade. Já passei por tudo isso aí. De escolher entre comprar o xerox ou pagar o lanche. E aí tinha uma galera que trabalhava comigo. O povo da mediocridade. O povo que não quer trabalhar. E aí o povo fazia reunião. Faziam reunião. Como é que eles iam me derrubar? E me derrubaram. Me arrancaram de lá. Arrancaram. Fui demitida. E ouvi da minha direção isso. A sua luz me incomoda. Reduz o nível da sua aula. Escutei isso. Tem vários que estão aqui na live que foram meus alunos, que até acompanharam tudo isso. Aí você para pensar, né? Isso não aconteceu só comigo, não. Aconteceu com uma outra professora, aconteceu com um professor maravilhoso, que dava uma aula espetacular. Eu resolvi sentir o cheiro das águas, mesmo jogada lá na calçada. Pra vocês terem ideia, pessoas que trabalhavam comigo e que frequentavam a mesma igreja que eu frequentava, líderes de igreja, não olhavam mais na minha cara de medo, porque eu era má companhia, né? Porque eu fui demitida da empresa. Aí essas pessoas trabalhavam na mesma instituição, a ponto de eu entrar na igreja e sentar no banco da igreja, a pessoa pegar as crianças e sair do banco da igreja. E aí eu tinha que ter uma escolha. Ou eu morreria, como essa professora que saiu comigo nas mesmas condições, porque também dava uma boa aula, morreu. Morreu, que eu falo, morreu. Morreu a profissão de professor, morreu. Hoje você vê assim as coisas que ela escreve,
Pessoa extremamente revoltada. Nós duas lá fomos jogadas, eu e outro povo lá. Mas eu escolhi brotar o cheiro das águas. Eu escolhi fazer daquela situação a virada do jogo. Então nós somos cortados. Se eu for contar para vocês todas as vezes que me cortaram, eu não estava aqui hoje falando isso com vocês. E tem pessoas agora que eu quero falar do erro. Eu fui cortada porque... Qual foi o meu erro? O meu erro foi dar uma boa aula. Esse foi o meu erro. O meu erro foi levar esperança para o aluno. O meu erro foi falar para os alunos que eles podem ser o que eles quiserem ser. Eu fui chamada a atenção porque eu desenvolvi um pensamento crítico dentro da universidade. Que ele queria que eu criasse massa de manobra. E eu me recusei, falei, não vou fazer isso. E não faço isso mesmo. Você tem cérebro, você tem que pensar. Você tem que pensar. E tem pessoas, né? Esse foi o meu erro, dar uma boa aula. Agora tem pessoas que erraram porque erraram mesmo. Foram cortadas porque erraram. E aí eu quero trazer hoje essa palavra para você. Se você errou, eu não sei o que você fez aí no teu passado que tá te prendendo, ou que você tá morto por conta do erro, da escolha errada que você fez. Eu não quero aqui de forma alguma encorajar seu erro. Não vou fazer isso, jamais. Mas também não vou fazer o papel de Jesus Cristo aqui. Condenar você pelo seu erro. Pelas suas escolhas. Até porque aquilo que você fez lá no passado, que foi motivo para você ser cortado e arrancado, aquilo que você fez, foi a melhor coisa que você podia fazer nas condições que você tinha naquele dia. Tem pessoas aqui com erros pequenininhos e com erro grandão. Mas eu queria que você entendesse se isso, sabe, fere o teu coração, sabe, se isso te incomoda. Queria trazer a reflexão para você. Se isso te incomoda perante Deus, o universo, sei lá com quem é que você compactua, e tá tudo bem para nós aqui, porque a minha live é para todo mundo, do crente ao ateu, e tá tudo certo. Não sei para quem é que você presta suas contas na hora que você deita no seu travesseiro. Mas eu quero dizer para você que nem essa pessoa condenaria você. Nem essa força superior, mente superior, universo, cosmos. Como você quer falar? Eu quero dizer hoje para você que chegou o fim de você ficar jogado lá na calçada, feita a planta arrancada por algo que você fez lá atrás. Para Deus, não tem pecadinho e pecadão. Tem pecado. O que é pecado? Né? Eu aprendi que o preço do pecado é a morte. O que é a morte? A morte é o andar para trás. Não é a morte morrida, que quer dizer aí no versículo. A morte é o andar para trás, o parar de dar frutos. Então, quando a gente erra, o preço disso é a consequência. Só que eu quero hoje, sim, trazer para você uma palavra de esperança. De dizer para você que você pode, sim, começar a brotar ao cheiro das águas. E quando eu falei para você que o erro simplesmente são portões, porque um erro não é uma conclusão, o erro é uma entrada para uma nova fase. Às vezes, o fato da gente ter uma vida extraordinária, ela começou por conta de um erro. Quais foram as decisões erradas que vocês tiveram na vida de vocês? Os erros que vocês se arrependem de ter cometido. Nós temos gente aqui na live com erros bárbaros. Com erros bárbaros. E temos gente aqui na live com um errinho pequenininho. Mas que para a pessoa tem um peso absurdo.
Só que o que eu quero que você faça hoje, você pense hoje no seu dia, é na possibilidade de você se perdoar por conta daquele erro. Quando nós vamos julgar alguém, como eu falei para vocês, esse papel não é nosso, esse papel é de Jesus julgar, do universo, não sei quem é, com quem você compactua a sua vida. Esse papel do julgamento, nós, enquanto pessoa, a gente só olha o texto. Coisas do tipo, você viu fulano? Traiu a mulher dele. Nossa, o cara é o máximo. Né? Agora, você viu a fulana? Gente, a fulana traiu o marido dela. E aí todo mundo desce a lenha. Só que ninguém olha o contexto todo da situação. Não tô aqui defendendo traição, pelo amor de Deus. Eu tô falando do contexto e não do texto. Nós olhamos para as coisas que acontecem dos outros e fazemos, né, o papel do juiz. Mas ninguém esteve na casa daquela pessoa e acompanhou a quantidade de vezes que ele apanhou do marido dela, a vida infernal que ela tem. Ninguém acompanhou isso. Acompanhou só o momento final. E eu não tô falando que tá certo, tá errado. E também tá errado pra quem? Dentro do contexto da pessoa deve estar certo fazer isso, né? Então, independente do teu erro, não sei se você traiu, não sei se você tentou fazer aborto, não sei. Não sei se o seu erro talvez tenha sido julgar alguém, não sei qual é o seu. Você sabe aí no íntimo do seu coração o teu erro, o que foi que você fez de errado. Eu quero dizer para você que mesmo com o teu erro, se você hoje quiser fazer um conserto nesse erro e dizer assim, chega, que esse erro não vai mais me aprisionar e começar a brotar com o cheiro das águas, eu quero dizer para você hoje que você pode fazer isso. É só você querer. A live de hoje é sim uma live de esperança para você. Só que às vezes, para a gente se consertar, a gente precisa tirar pessoas erradas da nossa vida. Precisa tirar as pessoas erradas. Porque quando pessoas erradas saem da nossa vida, coisas certas começam a acontecer. Quando nós tiramos pessoas erradas, coisas certas começam a acontecer. Isso você pode encontrar em Jonas, capítulo 1, versículo 15. Quando pessoas certas entram na sua vida, coisas certas começam a acontecer. João 4:4. É uma escolha. Se você hoje está cansado, porque a live hoje é para quem está cansada. Se você está cansado hoje, atormentado há anos por conta desse seu erro, conserte. Tem gente aqui que precisa pedir perdão. Precisa pedir perdão. Aliás, compartilho com vocês um monte de história que acontece comigo. Eu tinha uma cliente muito boa para nós. Muito boa. Aí um dia essa cliente resolveu me ligar. Me xingou de tudo quanto era nome. Nem sei por que o motivo. Pediu para eu arrancar do site o logo dela. E eu perguntando para ela o que é que aconteceu. E me passou um e-mail extremamente grosseiro. Metendo a boca. Eu sei que eu fiquei mais de um ano sem saber o que aconteceu. Deduzindo assim, alguém inventou alguma coisa de mim para a moça. Aí recentemente nós temos aí uma amiga em comum. Ela procurou a amiga dela, que ela precisa falar comigo, mas ela não tem como. Falaram um monte de coisa, ela inventaram umas coisas para ela, que ela achou que era eu que tinha falado, mas não tinha nada a ver com a história, um rolo aí, sei lá, rolo de fofoca. E que diz que ela não dorme nem à noite.
pela coisa que ela fez. Me bloqueou do Facebook, do Instagram, E eu fiquei quieta. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque eu não fiz nada. Ah lá, a consciência lá, não dorme à noite. A vida tá indo pra frente? Claro que não. E eu já mandei o recado pra ela, tá mais do que perdoada, pelo amor de Deus. Segue a sua vida. Brote ao cheiro das águas. Então tem gente aqui que já entendeu também, que fez coisa errada. Vai lá e pede perdão e viva. Tem gente aqui com 10 anos que fez coisa errada e a vida tá parada há 10 anos. O seu pecado, eu quero falar uma coisa pra você. Independente do tamanho que for, ele tem perdão. Até o maior assassino do mundo tem direito à defesa. Eu não tô dizendo que você não vai sofrer a consequência do que você fez. Isso nós não temos como fugir. Você vai sofrer a consequência daquela escolha daquele momento. Mas isso não é necessariamente a sua sentença final. Você tem que aprender a lidar com a consequência. E você vai sofrer. Às vezes a consequência é um filho indesejado. Às vezes a consequência, você vai ter que aprender a lidar com isso até o final. Mas eu quero dizer para você hoje que você tem jeito e que um erro é um portão. É uma grande porta para uma nova fase começar na tua vida. Põe ponto final nisso. Se perdoe. Ponha ponto final nesse erro. Não passe uma vida atormentada por conta daquilo que você fez. Porque aquilo que você fez naquele momento era a única coisa que você tinha para oferecer naquele momento para fazer. Assuma as consequências do que você fez. Mas em momento algum deixe isso parar a sua vida. Porque a palavra é clara. Você pode brotar ao cheiro das águas. Não existe nada, nem ninguém que pare uma pessoa que não desiste nunca. Então, hoje eu quero fazer uma live mais curta para você, para dizer isso para você. Permita-se ser restaurado. Vai agora lá no secreto do teu quarto. Troca uma ideia aí com Deus, com Jesus, com quem é que você compactua. Com o universo, com os cosmos, com a força maior. Não me interessa o nome que você dá. Com a sua consciência, porque tem gente que conversa com a própria consciência. Vai lá. Rasga a alma. Senta lá na cadeirinha, lá na tua cama agora. Senta lá na tua cama. E faz a lista de tudo que você fez de errado e fala, olha, vamos começar então? Ó aqui, ó, negócio é o seguinte, esse dia eu fiz isso, estou arrependido. Passa para a próxima. Nesse dia aqui, ó, fiz tal coisa. Ó, não consigo dormir. Passa para frente. Pede perdão. Sei lá qual é a sua religião, também não me importa. Mas bota isso para fora. Se você for um cara corajoso, passa a mão no telefone. Pede perdão aí para quem se prejudicou. Diga que você está entrando num outro momento na tua vida, que você está vivendo uma nova história e que para isso você precisa consertar algumas coisas. E uma das coisas é pedir perdão. Ó, desculpa aí pelas besteiras que eu te falei, não era isso que eu queria te falar. Gente, limpa coração para vocês terem uma vida plena e feliz. Clica no coraçãozinho aí, manda trocentos aviãozinho que o Instagram vai me cortar. Eu quero que você saiba o seguinte. Ó, essa live de hoje é uma live diferente. Vocês viram que eu nem entrei muito agitada hoje. A primeira coisa que eu quero que você não esqueça. Olha o Áureo falando na frente do espelho. Sensacional esse exercício, Áureo. Olha pro espelho. Peça perdão, acerta, alinha esse negócio aí. Uma coisa que eu quero que você nunca esqueça é que você nasceu para dar certo. Isto que aconteceu com você é um evento. Eu quero que você saiba que fracasso não é uma pessoa. Fracasso é um evento.
Isso que aconteceu com você foi um evento, foi um acontecimento. Porque você nasceu exclusivamente para dar certo. Porque você é perfeito, você foi feito por Deus e tudo que Deus faz é perfeito. Você nasceu para dar certo e não para dar errado. O fato de ter dado errado foi uma escolha errada que você fez naquele momento, porque o que você tinha para escolher era aquilo. E você foi infeliz. Poderia ter escolhido outra coisa que tivesse pior ainda, consequência pior. Então nunca perca esse conceito da sua cabeça. Alexandre Camargo, meu aluno querido que chegou agora, bom dia. Nunca perca esse conceito da tua cabeça. Você nasceu para dar certo. Você é incrível. Você é perfeito. Não aceite nada menos que isso. Você nasceu para dar certo. Você foi feito para dar certo. Se tem alguma coisinha no meio do caminho que não está dando certo, é porque você precisa se alinhar. Então, hoje, terça-feira, dia 2/6, vamos colocar como um marco na nossa vida. Vamos nos perdoar por coisas que nós fizemos. Vamos entender que o que a gente fez era o melhor que a gente tinha para fazer. Vamos nos arrepender disso. Vamos virar a página e vamos começar uma nova história. Vamos atravessar esse portão para um novo ciclo. Vocês têm um mundo inteiro esperando vocês. Um mundo de oportunidade. Na live de ontem, falei da Arca de Noé. Você está na porta da arca. Você tem aquele mundo inteiro. E quando a gente está lá preso em coisas erradas que a gente fez, a gente não desce da arca. A gente fica parado. Aquele povo, todo mundo descendo, cada um conquistando seu espaço. Olha, aqui eu vou construir o prédio aqui. E você parado lá com aquele mundo inteiro que é teu. Porque é seu, o mundo é seu. O mundo é meu. O mundo é de quem for lá e pegar aquele espaço e territoriar aquele espaço. Deixa pra lá o que você fez. Se você é cristão, se acerta lá com Deus e tá tudo certo. Porque ele diz isso. Que todo pecador que se arrepender do seu pecado será salvo. O que é ser salvo? Saiu a culpa. Vida que segue. Você tem a ferramenta na tua mão. Você não precisa mais viver com essa angústia que você está vivendo. Você não precisa mais, chega. Já sofreu o que tinha para sofrer. Você não precisa mais ficar aguentando os acusadores na tua cabeça. E vou te falar mais. Todas as vezes que os acusadores chegarem para você, você fez isso, você falou aquilo, porque você, assuma. Fiz mesmo. Você quebra a perna do acusador, porque o acusador quer que você rebata. O acusador fica esperando que você arrume argumento para justificar aquilo que ele, enquanto juiz, tá te cutucando. Então, quando ele falar para você, você fez isso porque você traiu, trair mesmo. E acabou. Ele não dê justificativa mais. Chega de dar argumento para pessoa que, cara, já foi. Tem gente que é casado, que tá nessa live aqui, que viveu momentos errados e incorretos em algum momento na tua vida, aí tentaram se acertar, resolveram caminhar. Aí caiu um garfo no chão, aí vai bater boca daquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Então tá errado. Tá errado. Se você assumiu, esquece aquela história. Agora, assumir e ficar junto e a cada 5 minutos trazer a história à tona, aí tá errado. Aí tá errado. Então o acusador acusou, assuma. Realmente, falei mesmo. Falei, fiz. Você vai ver que o acusador ficou olhando pra tua cara assim, porque não tem mais reação. Porque a acusação dele não vai mais pegar você. Chega. Essa é a regra para quebrar qualquer acusador. Érica, você fez isso. Fiz.
E daí? Fiz tudo isso. E daí? Tá, e aí? O que você quer evoluir nessa conversa? Fiz. Tudo bem, gente? Não percam o conceito hoje. Que você tem poder de brotar nas águas, mesmo que você tenha sido arrancada. Mesmo que você tenha sido arrancada. Se perdoe. Já foi, já errou. O teu passado não define o teu futuro. O seu passado não precisa definir o seu futuro. Você pode hoje virar o jogo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Deus faça resplandecer no teu rosto a glória dEle. Que Deus hoje curve o seu rosto para você. Que curve o rosto dEle para você. Que Ele te abençoe. Que Ele te dê hoje discernimento para que você possa se perdoar sobre o erro que você cometeu e para que Ele traga para você realmente esperança de que você pode continuar mesmo com o erro que você cometeu. Deus te abençoe. Deus te guarde. Amém? Bora pra cima? Que hoje é terça-feira, nós temos um mundo inteiro pra gente conquistar. Nós temos muita coisa pra fazer. Então nós vamos encerrar isso aqui com um musicão, né? Uma baita de uma música pra gente realmente começar a nossa terça-feira e colocar os acusadores no devido lugar deles, porque da mesma forma que nós temos erros, eles também têm. Então, que os acusadores fiquem no seu próprio lugar e vamos embora, vamos ligar aqui um musicão pra gente espantar tudo quanto é acusador da nossa vida. Esmagar as metas, Xim. Vamos pra cima, esmagar as metas. Bora. Olha lá. E vou jogando pro lado de lá. E vem jogando pro lado de cá. E vem jogando pro lado de cá. E vai jogando pro lado de lá. E vai jogando pro lado de lá. E vem jogando pra cima, galera. Bora lá. Pra cima, pra cima. Tânia, obrigada, Tânia. É isso aí, que os acusadores vão, minha mãe Natália. Pessoal, coloca o nome das cidades pra mim aí. Bota aí pra mim. Uma semana linda. Coloca o nome da cidade. Você vai ver, com meu balanço você vai gostar. Pra cima. Marisa, Marisa. Serquilhos, Cotia. E tu, Americana. Salto. Muito bom. Hortolândia, Laranjal Paulista. Uhul. Pro lado de lá. Almada, Portugal. Portugal, Almada, Barroso, Minas Gerais. Cotia, São Paulo. Sorocaba. Vamos pra cima, galera. Santa Bárbara. Muito bom. Bora, né, gente? Ótimo dia pra vocês. Flores da Cunha. Ao infinito e além. Bater meta, galera. Bater meta. Tchau, gente. Ah, vou dar um recado. Vou dar um recado. Gente, um recado pra vocês. Amanhã, 12h37, tem live com o Dr. Arthur. Tem uma live top amanhã com o Dr. Arthur. Espero vocês também. Beijo.